tristeza, em frustrações, em falta de esperança, ou eu vou dentro das crises da vida romper em fé. Vou convidar a nossa irmã Patrícia, ela está aí, Patrícia, mas eu também quero deixar uma leitura bíblica. Enquanto Patrícia não vem, me chamar Carlos André, porque Carlos André vai nos ajudar também aqui numa música. Eu vou dizer para vocês, mas o texto bíblico está aqui em 1 Epístola a Timóteo, no capítulo 1 e no verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Jesus ressurgiu, e esta é a data mais importante para o cristianismo, a ressurreição de Cristo. Vamos também ter a oportunidade de dedicar nossos bens, dedicar nossos dízimos e ofertas e declarar que Jesus ressuscitou. Vamos celebrar ao Senhor também através da sua palavra, porque a palavra de Deus traz edificação. Eu e Enildo Gomes estudamos com o Nivaldo, lá da cidade de João Batista, no norte do Brasil, e tivemos a graça e a satisfação de conhecer um ser humano extraordinário, um servo de Deus.
um homem que tem história com Deus. Eu queria nesse instante passar a palavra de volta, para trazer a reflexão, teremos depois outras atividades junto, mas nesse instante será o momento da palavra. Eu pedi a sua atenção para que você reflita naquilo que Deus tem para os nossos corações. Eu volto a falar. Toda a igreja, com a glória ao Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, para mim é um motivo de alegria conhecer mais um pouco do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos da mesma fé, né? Quando eu entrei, coloca aqui no culto, né? Convenção Batista Brasileira. Nós somos da Convenção Batista Brasileira. Nós somos uma igreja missionária. Nós trabalhamos para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido por todos os confins da terra. E esta noite muito me alegrei aqui com a presença do irmão Lenildo, que está aqui, né, ajudando a igreja junto ao nosso irmão seu xará, o pastor Lenildo. Nós tivemos a felicidade de passarmos alguns anos ali no seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, estudando teologia, e o Lenildo estudando música também, né? O Lenildo é formado no Conservatório Pernambucano de Música, e ele formou-se também em 2006 em teologia. Pastor Lenildo, eu tive a graça de ir ao seu culto de consagração ali na capela no nosso seminário. E também aqui eu estou muito feliz, porque estou vendo aqui a presença do nosso irmão pastor, né? Um grande missionário que trabalhou em muitas cruzadas evangelísticas do nosso estado. É o nosso irmão João Pita. Para mim, meu irmão, é uma alegria muito grande de encontrar nesta igreja, né? Então, os filhos de Deus são assim, haveremos de nos encontrar um dia. Eu tive a felicidade de encontrar o João Pita hoje aqui. Mas, meus irmãos, eu fiquei comovido, emocionado com a apresentação que os nossos jovens missionários, né, fizeram esta noite aqui em referência à mídia. E eu muito me alegro também pela vida do pastor Lenildo, por ele ser um pastor assim que dá uma certa abertura, né? As pessoas não querem dizer isso. Nós somos uma igreja ecumênica. Uma igreja ecumênica é a igreja que dá abertura a outras igrejas evangélicas a trabalharem junto conosco, porque isto é, a gente está trabalhando em prol do crescimento do reino de Deus. Nós não devemos ser egoístas, vaidosos, preconceituosos, ao ponto de não haver assim entre as igrejas evangélicas um elo, uma aliança, uma corrente. Eu pude ver esta noite, né? Que coisa boa. Os irmãos, creio que são de outra denominação, mas que eles fizeram aqui uma apresentação belíssima. Quantas vezes eu chego em casa pela manhã, às vezes no final do dia, e me ligo lá no canal 4, né, da nossa televisão, vendo aquele pica-pau, né? Show do pica-pau, aquele passarinho, né? E aquilo é um desenho, não é nada demais, mas como essas coisas influenciam nossas crianças, e como nós também somos influenciados pela mídia, e o Senhor está, através dos seus profetas, nos chamando à responsabilidade. E esta noite, meus irmãos, eu não vou falar nada diferente daquilo que foi feito aqui esta noite. A palavra de Deus está nos advertindo, está nos chamando como filhos seus e filhas do Senhor, para que nós possamos viver uma vida dentro do seu propósito, se é que nós queremos ter crescimento espiritual. Às vezes a gente vem para a igreja na quarta-feira, ora a semana toda, a gente participa de todos os movimentos, mas a gente não tem uma busca genuína, concreta com Deus, para que a gente tenha assim uma experiência plena com Deus. E Deus está nos convocando para que nós realmente assumamos a responsabilidade de discípulos e discípulas suas, ou seus. E a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 2, eu irei ler alguns versículos, e depois nós iremos falar alguma coisa no decorrer da palavra de Deus, que a palavra de Deus é uma palavra profética, é para hoje, é para amanhã, e é para o nosso viver. Ela nos diz: eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 2, e eu irei ler com toda a amada igreja este
Salmo. Eu acredito que ele tem lições maravilhosas para nossas vidas. Salmo 2, veremos até o versículo 10, que nos diz assim. Os irmãos têm aí o Dário Show, né? Diz aqui, eu não sei se a minha versão vai bater com o que está escrito ali. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça esclarecer acerca de sua santa e bendita palavra. Interessante. O Salmo 2 é uma canção, é um poema, mas que não deixa de ser uma mensagem profética, uma mensagem de Deus para nós hoje. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós em nossa caminhada, muitas vezes queremos nos sentir assim cansados. Estou exausto, estou cansado daquela igreja, estou cansado daqueles irmãos, daquelas irmãs. Eu acho que eu não tenho quase nada a fazer ali e eu vou viver uma vida assim, naturalmente, como a vida é, do jeito que a vida é. Eu vou deixando a vida me levar, né? Como diz aquele cantor de samba, Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Mas, meus irmãos, na verdade não é assim. O propósito de Deus em nossa vida, Ele está nos chamando para que nós atendamos ao seu chamado, como servos e servas do Senhor, para proclamarmos o seu reino. A semana da paixão passou. Hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, às 6 horas da manhã, lá em Casa Amarela, na minha igreja, nós celebramos o culto da ressurreição. Às 6 da matina, nós estávamos ali celebrando o culto da ressurreição, porque Cristo ressuscitou no domingo, e porque nós sabemos muito bem, esta semana foi uma semana de evidência para que nós tivéssemos em nossos lares DVDs, alguns filmes que tratassem, que nos mostrassem a paixão, o grande amor de Jesus Cristo para conosco. E aí a gente vai vivendo aquele ritual da vida. Para a semana a gente vai entrar aí nas quadrilhas juninas, né? A preparação para as festas do milho, a festa junina. E lamentavelmente, meus irmãos e minhas irmãs, até a igreja do Senhor tem se deixado envolver por esses rituais. Eu estava falando ontem à noite na casa dos parentes sobre as dificuldades que as famílias estão enfrentando no seu dia a dia, com referência ao que esses jovens trouxeram esta noite, com referência à mídia, à televisão, que nos embriaga de uma maneira tão fácil, tão lenta. Lentamente ela vai nos envolvendo e vai deteriorando toda aquela essência que nós recebemos de Jesus Cristo. Então a gente vê as igrejas por aí também, muitas igrejas divulgando assim: sejam possuídos, que você venha ser possuído. Você já sabe o que é que eu estou falando. Venham ser possuídos pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é aquilo que o pastor Emílio falou aqui, é aquilo que o Jovem falou aqui. Ele não entra forçadamente, ele não vem nos possuir, mas ele espera que nós abramos os nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Se você bater, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. E o Senhor fará maravilhas. Só que ele
discípulos lá no caminho de Emaús, quando Jesus havia sido crucificado. Aí eles iam comentando e ali o Senhor era o dono deles, o Senhor é o nosso dono. E o Senhor conversando disse: mas por acaso tu és o único em Israel que não sabes os acontecimentos dos últimos dias? E o Senhor estava com eles estavam ali indagando na sua fé, estavam ali lamentando: como é que pode um homem que fez tantas curas, um homem que deu vista a cegos, um homem que restaurou a vida de aleijados, paralíticos, um homem que ressuscitou mortos, o homem que ressuscitou Lázaro, né? E agora ele está morto. Mas eles tinham uma qualidade, ainda tinham alguma coisa dentro de si, eles tinham a essência de Deus em suas vidas, eles tinham a essência do Espírito Santo. Eles disseram assim: fica conosco, Senhor, já é tarde, entre em nossa casa, vem cear, vem jantar conosco. E o Senhor estava pronto a entrar para mostrar a eles que Ele é o ressurreto e que Ele é a vida. E o Salmo 2, falando muito lá no passado, né? Jesus Cristo ainda não haveria de se manifestar, o Messias ainda não haveria de vir, mas o Senhor já falava através dos seus servos, o Senhor já se revelava. E eles diziam assim: e eles como árvore, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29 e versículo 30, diz assim. Vocês conhecem tão bem, né, quanto eu. Diz assim: Mateus 11, 29 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, ou o seu jugo, porque eles estavam ali condicionados a fazerem a vontade de Deus. Nós, como igreja de Jesus Cristo, muitas vezes nós nos sentimos condicionados ao mandado do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente sente: mas eu não tenho a liberdade de ver o mundo ou de participar das coisas do mundo. Sim, nós temos. Nós vimos ali a figura daquela cantora baiana, né, Ivete Sangalo. Nós vimos ali a figura daquele ator, daquela família barulhenta que se apresenta na televisão, não é? A grande família, né? Aquele ator que mostra as dificuldades. Eu também tenho família. Quantas dificuldades, meus irmãos e minhas irmãs, eu enfrento no meu lar. Então eu falava para os meus parentes sobre a novela das 8. Então a gente sai para trabalhar, pode dar um beijinho de leve na esposa ou nos filhos, um abraço, a gente vai embora, tem aquele dia de luta, aquele dia de dificuldade, os trens, os ônibus, até uma condição própria, se você tem uma condução, a dificuldade de você chegar no trabalho, se a gente se desloca daqui até Jaboatão, até Piedade, você passa uma média de luxo, quase 2 horas, não é mais 40 nem 30 minutos, aquela agonia, aquele estresse lá no ambiente de trabalho, e você quando chega em casa à noite, você vai jantar, acho que ninguém nem vai levar o jantar, você vai lá na cozinha, faz seu prato, e alguém que é muito querido, você está lá na televisão, vendo aquela novela das 8, né, que é o nome da novela, acho que vocês conhecem, eu acredito que vocês sabem o nome da novela. Como é que é? Tem um nomezinho na novela, né? Tem até uma presidiária que ela está lá fazendo uma coisa absurda. Então hoje não temos mais censura. Hoje o homossexualismo está entrando dentro de nossos lares, a gente não pode mais falar nisso, né? Porque dentro das igrejas também a gente tem que entender essa situação. E como está ficando difícil, meus irmãos, nós estamos vivendo uma vida de aperto, de dificuldades. E só há um jeito, né? A gente clamar ao Senhor: clama a mim e eu te ouvirei. Clama de coração, porque eu estou pronto para te ouvir e para te ajudar na tua caminhada. E o Senhor está pedindo para que nós clamemos, para que nós não sejamos impedidos de divulgar o seu santo evangelho. O apóstolo Paulo, ele teve um chamamento, assim como todos nós tivemos, né? Nós sabemos que ele era um perseguidor de cristãos, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, o chamou. E nós sabemos o chamamento do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, quando ele recebeu a incumbência de pregar o evangelho, ele foi para uma cidade chamada Corinto. E ele chegando ali em Corinto, tem aqui uma bela passagem que eu escolhi aqui, está lá em Atos, capítulo 18, versículo 9 e 10, diz assim:
Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Camaragibe já não é mais um pequeno bairro, como foi antigamente São Lourenço da Mata. Camaragibe já é uma grande cidade. Nós temos ali o bairro de Primavera, nós temos ali o bairro Novo, e nós temos aqui também o bairro de Santa Mônica. E nós temos a responsabilidade, pelo menos neste bairro, de pregarmos o Evangelho. E como é que nós vamos pregar o Evangelho se nós estamos... Eu não quero dizer que a igreja esteja vazia, meus irmãos e minhas irmãs. Eu estou falando de mim próprio. Muitas vezes eu me sinto vazio, sem coragem, sem ânimo. O pastor Leandro me convidou, irmão, domingo à noite você vai levar a palavra lá na minha igreja. E eu fiquei a pensar, como eu vou levar a palavra? Senhor, dá-me força, Senhor, dá-me ânimo, Senhor, dá-me a tua palavra para que eu possa falar àqueles meus irmãos e minhas irmãs aqui. Então, a palavra de Deus é essa, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Estão pregando aí que sejamos possuídos pelo Espírito Santo. Está havendo um comercial muito grande em muitas igrejas aí. Ninguém prega Jesus Cristo. A pregação é esta: o Senhor nos ungiu para que nós pregássemos que Cristo veio a este mundo para nos salvar e para nos restaurar, para nos levar para Ele mesmo, para que onde Ele estiver nós estejamos também. Ele não veio para cá para trazer, olha, você venha porque você vai ter um emprego, você vai ganhar um carro novo, você vai ter uma vida de prosperidade. Tudo isso faz parte da caminhada e da jornada cristã. Mas o fundamental da vida cristã é a gente ter a essência do Espírito Santo em nós, é a gente ter Deus em nosso coração, é a gente sentir a presença de Jesus Cristo. Então hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo que vive e viverá eternamente, porque foi o único que veio dos céus para nos levar para si. E a gente viu as dificuldades que os seus discípulos tinham. Jesus Cristo, quando ele fez aquela grande pregação, ele pregava na beira-mar, ele pregava nos montes, pregava nas sinagogas, mas teve um momento que ele teve que levar aquela grande multidão para o monte. E ele chegando ali no monte, ele disse: não tenhas medo, não tenham. Eu estou desempregado, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir. E o Senhor disse: não temas, não tenham medo, confie em mim. Meus irmãos e minhas irmãs, confiemos em Jesus Cristo, porque Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Não ficamos correndo para lá e para cá, para a direita, para a esquerda, para o norte e para o sul. Lá é melhor. Lá estão oferecendo, olha, o irmão chegou lá semana passada, não tinha nada. Hoje o irmão já tem um carro novo, o irmão prosperou, o irmão já cresceu no seu negócio. Simplesmente aquele irmão ou aquela irmã foram somente aguçar as suas mentes, ele abriu as suas mentes. E vocês aqui também têm o mesmo poder que aquela igreja que prega a teologia da prosperidade. Aqui nós também temos essa teologia, mas a nossa teologia maior é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi crucificado pelos nossos pecados. É o Senhor Jesus Cristo que ressurgiu, que vive e reina, e Ele quer nos levar para os céus. Hoje ninguém prega mais Jesus Cristo montado em um jumentinho, ninguém quer pregar mais Jesus Cristo que nos levará para os céus, ninguém nem fala mais dos céus, mas os céus existem, e Jesus Cristo foi para lá, Ele foi assunto, Ele foi recebido, e Ele quer nos levar para lá. Então a igreja de Jesus Cristo, ela precisa caminhar. Não temas, não te cales, foi o que ele ouviu em revelação do Espírito de Deus, porque nesta cidade eu tenho muita gente para ser salvo. E Camaragibe não é diferente de Corim, Casa Amarela não é um bairro diferente dos demais bairros. O Recife, nosso grande Brasil, cada um de nós aqui fazemos a grande diferença. Uma vez eu saí da minha cidade, aprendi e fui para São Paulo. Eu cheguei lá em São Paulo, foi tão bom, irmãos. Como eu aprendi numa comunidade pequena, lá numa cidadezinha chamada Francisco Morato. Era uma congregação de difícil acesso, os irmãos falavam um pouquinho com muita dificuldade, mas como eu aprendi com aqueles irmãos. Também frequentei uma igreja muito grande, a igreja Batista do Bairro de Água Branca, uma igreja grande, mas também eu aprendi um pouquinho com aqueles irmãos. Mas foi na periferia onde eu mais aprendi. E o Senhor Jesus Cristo, Ele não foi um grande pregador do tempo, mas Ele pregava nas periferias, Ele pregava nos montes, Ele pregava nos vales, na beira-mar, e a sua mensagem
mensagem não era mensagem de eloquência, mensagem parafraseada, né? A sua mensagem, o meu ensino é que vocês se arrependam dos seus pecados, vocês confiam em mim, creem em mim, porque para onde eu vou, eu vos levarei e vocês estarão comigo mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. Creiamos em Jesus Cristo, confiemos nele, porque realmente ele vivo está, e ele vivo é, e será vivo eternamente, e ele quer nos levar para junto dele. Então creiamos na mensagem dos céus. Há um céu para que nós possamos entrar. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a oportunidade. Que a minha mensagem é essa: é que o Senhor Cristo veio nos ensinar e nos mostrar o caminho, e que nós devemos somente, unicamente, exclusivamente aceitá-lo como seu Senhor e como Salvador, e assim nós seremos muito abençoados. Eu gostaria de cantar com a igreja, eu sei que a igreja conhece, o hino 25 do cantor cristão. É um hino quase natalino, mas é um hino também que se enquadra muito bem na ressurreição de Jesus Cristo. Vamos cantar, igreja, o hino 25 do cantor cristão. Irmão, fique tranquilo, irmão, ele não vai fazer nada com você.
ali na Galinão Magalhães, e os 5 garotos de 15, 17, 18 anos, eu estava com o vidro do carro aberto, e um garoto gritou: olha, é um assalto. Eu disse: um assalto? Eu disse: é um assalto, estou falando sério, é um assalto. Eu disse: mas você vai levar o que aqui? Aí os outros foram se aproximando e disseram: fica tranquilo, irmão, vai tranquilo, que é brincadeira dele. Não era brincadeira, porque talvez uma senhora, ela apavorada, não fosse logo entregando a sua sacola, o que eles querem. E eu segui minha viagem, fiquei preocupado. A gente não pode nem mais andar com os vidros dos nossos carros abertos. Mas também, meus irmãos, nós somos culpados. Peraí, a gente é culpado, nós somos culpados. Porque a delinquência, a imoralidade, não é? Os baixos benefícios por aí, muitas vezes os homens financiam, contribuem. O excesso da bebida alcoólica, né? Nós estamos enfrentando a lei seca, né? Muitas pessoas não podem dirigir, se beber, se a polícia pegar, vai prender, vai tirar os pontinhos da carteira. Eles fazem isso justamente para que não venham a pagar uma multa cara, perder os pontinhos da carteira e uma série de outras coisas que vêm complicar a sua vida. Mas quão bom seria se as pessoas não tivessem nenhuma preocupação com álcool, com cigarro, com drogas, com tanta coisa, né? Nossa sociedade está envolvida. E nós, irmãos, nós somos os responsáveis, porque Jesus Cristo nos colocou neste mundo para que nós façamos a diferença. Então vamos pregar este Evangelho em nossas casas, em nossas comunidades, aos nossos parentes. Então é aquilo que eu falei. Minha esposa chorou bastante quando eu disse assim: olha, quantas vezes eu queria chegar em casa, ter um diálogo com você, e eu vejo você 10h da noite, me dá o sono, eu estou dormindo. Quando você chega lá no quarto, já estou dormindo. De manhã eu me levanto para trabalhar, e você presa a história. A novela é prisão mesmo. A mídia nos prende. Quantos irmãos e irmãs muitas vezes se tornam prisioneiros de pequenas coisas? Então, irmãos, vamos sair dessas prisões. Não vamos soltar as algemas para nos libertar do jugo de Jesus Cristo, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor. Que nós possamos, eu sempre digo, né? Se a gente tem que louvar a Deus por tudo que Ele fez pelas nossas vidas, não pode ser apenas aqui neste lugar, nessas 4 paredes. Aqui é simples, é bom, complexo, é quando a gente sai daqui, no dia a dia da vida, louvar a Deus, cultuar o nosso viver. Nós iremos também estar com uma outra mensagem agora, uma mensagem musical, chamada Patrícia, ela vir. Mas eu também queria que você pudesse estar meditando em tudo que está acontecendo. Fosse na palestra, aqui na exposição da palavra, nas músicas cantadas, nos detalhes. Porque, como foi dito ali, é um detalhezinho que passa a sua mensagem para outra. E Deus talvez num detalhe nos passe a mensagem que Ele quer passar aos nossos corações. Presta atenção no que está acontecendo.
pelas nossas vidas, e a gente reconhece, como uma poesia, uma música, porque é tão complexo fazer da nossa vida uma realização diária de gratidão a Deus. Vou chamar ele também Eduardo, nós está cantando, né? Nós está acompanhando, né, Eduardo? Com Suzana, né? Eduardo e Suzana. Eu queria dizer que também é o momento de você continuar meditando. Veja que até poesia a gente fala do amor de Deus, do sacrifício dele, e na hora da vivência diária, nós às vezes negamos. Não precisa nem de poesia, só precisa de atitude.
pela filosofia do reino de amor, de perdão, de compreensão, de serviço, de socorro, de acolhimento e relacionamentos profundos. Nós queremos informar também que no próximo sábado haverá atividade dos jovens da igreja, né? Carlos André convoca toda a juventude, 19 horas no próximo sábado. Mas também queremos dizer que na terça-feira, agora, a atividade das mulheres, que seria à tarde, será à noite, às 19 horas. E amanhã, no grupo de intercessão, às 19h30 horas. Todos estão convidados. Geralmente só quem tem vida é as mulheres, mas os homens também precisam interceder, e não só as mulheres. Então todos estão conclamados a participar da intercessão às 19h30. Eu queria que a igreja tivesse sempre oração pelas famílias. As famílias têm desenvolvido um trabalho do Ministério da Família de estudos de núcleos, né, dos lares. Então tem grupos específicos. Eu participo de um grupo, mas todos os casais participam de outros grupos. E assim, todo o bairro está estudando a palavra a partir da família. Dias diferentes, horários diferentes. Então eu queria dizer a você, sua esposa, seu marido, procure um desses núcleos. Se não foi convidado ou convidada ainda, também tenha proatividade. Vá, procure alguém passar esse grupo e com certeza será acolhido. Não tem dúvida nenhuma. Então conclamo para estar orando e participando desses estudos. Eu quero mais uma vez agradecer aqui aos irmãos, aos missionários da igreja aqui para nós orarmos, nos despedindo e passando essa mensagem final, chamar o missionário aqui também. Nós vamos orar, dizer que a igreja sinta-se à vontade de realmente recebê-los. Eu tive conversando com eles acidentalmente, bem demoradamente. Sei que são pessoas idôneas e vocês podem recebê-los em um horário específico, conforme for combinado. E não é obrigatório nada, talvez só para maiores esclarecimentos, se você tiver condições de poder adquirir isso que é necessário no material, faça isso. Eu vou convidar a igreja a ficar de pé, para nós orarmos. Eu vou convidar aqui o irmão Jadiel, nosso vice-presidente, a fazer essa oração, pedindo que Deus nos dirija, que seja uma semana abençoada. Que a gente realmente testemunhe Cristo, que Deus abençoe esses missionários, não quer que eles estejam andando anunciando a palavra. Nosso Deus e eterno Pai, nós que somos gratos a Deus por esses momentos maravilhosos que nós passamos aqui, ó Deus, ouvindo da Tua palavra, contemplando o Teu nome, ó Deus, orando uns pelos outros. Muito obrigado a Deus pelas vidas desses irmãos que se dispuseram a estar aqui nesta noite, os irmãos missionários, para nos trazer, ó Deus, orientações, para que nós possamos realmente educar os nossos filhos nos teus caminhos. Esse é um grande desafio, ó Deus, e com certeza a tua igreja estará abraçando. Com esses estudos, ó Deus, essas orientações que foram trazidas, através dos teus céus, ó Deus. Prepara-os sempre, ó Deus, para que eles possam estar sendo usados por ti, para em outros locais, em outros bairros, em outras igrejas, ó Deus, e outras comunidades. Eles possam estar também orientando as pessoas, para que elas possam, Deus, realmente fazer da tua palavra uma vivência